Fala galera, meu nome é Camila, eu sou IC no Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia. Desenvolvo essa pesquisa muito interessante sobre as vesículas extracelulares de acantameba e o seu papel na diferenciação celular e como potencial biomarcador. Vamos entender um pouco mais sobre tudo isso. A acantameba é um protozoário que faz parte do grupo das amebas de vida livre e que eventualmente podem parasitar o ser humano. Quando isso acontece, ela pode ser responsável por causar duas infecções, sendo elas a ceratite amebiana e a encefalite amebiana granulomatosa. A primeira normalmente está relacionada ao uso de lente de contato e a uma higienização inadequada. E a segunda é uma condição rara, mas extremamente importante, devido à alta taxa de mortalidade associada. Esse protozoário é amplamente distribuído no ambiente e pode ser encontrado em duas formas de sobrevivência. A primeira delas é a forma ativa causadora dos danos da infecção, o que chamamos de trofozoítos. Eles são capazes de sobreviver em ambientes favoráveis, de pH, nutrição e temperatura. Nas imagens A e C, ressalto algumas características típicas dessa forma evolutiva, que são os vacúolos citoplasmáticos e essas projeções membranárias que chamamos de acantopódios. Quando o trofozoíte se encontra em condições estressantes, seja no ambiente ou nos tecidos do corpo, ele é capaz de se transformar em cisto, que nas imagens B e D destaca sua parede dupla responsável por conferir exatamente essa resistência, para que a célula consiga sobreviver em condições adversas. Trabalhos anteriores do nosso grupo já confirmaram experimentalmente que trofozoítos ativos produzem e liberam no meio vesículas extracelulares. E então, nessa pesquisa atual, buscamos entender se trofozoítos em encistamento também são capazes de produzir essas vesículas e caracterizá-las para comparar com os anteriores e entender o seu papel no ciclo biológico do protozoário. Nesse momento, talvez você esteja se perguntando o que exatamente é uma vesícula extracelular, e eu posso te explicar. As vesículas são partículas membranárias secretadas por quase todas as células, seja de bactérias, fungos, protozoários e até mesmo as nossas, e que no nosso estudo tem um papel importante na patogenia e na comunicação intercelular. Então, partindo para a parte experimental, nos 3 protocolos colocamos as formas de acantameba para vesicular em meio apropriado, de acordo com a imagem A, e recolhemos essas vesículas da parte sobrenadante. Depois, concentramos as vesículas por ultracentrifugação a 150 mil G, como mostrado na figura B, e armazenamos para testes futuros. Com as amostras obtidas, realizamos a caracterização física das vesículas por microscopia eletrônica, NTA e BCA, e depois foi feita sua avaliação funcional pela técnica de zimografia e ensaio de cinética de encistamento, para avaliar se a adição de vesículas à cultura de amebas induziria uma maior formação de cistos. O NTA é uma técnica utilizada para a identificação do tamanho e concentração das nanopartículas em tempo real e em suspensões líquidas a partir do movimento browniano e dispersão de luz dos elementos em solução. O BCA é utilizado para a quantificação proteica a partir de uma reação de redução que produz cor quantificável em espectrofotômetro. Por fim, a zimografia é uma técnica eletroforética em que incorporamos gelatina no gel e, ao aplicar as amostras de vesículas, podemos classificar parcialmente a classe de proteases presentes. Como resultado, obtivemos no NTA um tamanho modal de 150 a 186 nanômetros e concentração na ordem de 10 a 9 partículas por ml, sem diferença estatística entre os 3 protocolos. Na microscopia eletrônica, observamos o tamanho compatível ao NTA, validando as técnicas utilizadas. Na imagem, conseguimos identificar as vesículas isoladas, agrupadas e na superfície dos trofozoítos. Já na zimografia, dividimos o gel de modo que em cada região fosse adicionada as vesículas juntamente com um determinado inibidor de protease. Observamos a ausência de uma banda de 50 kDa na região identificada com o número 2 nos 2 primeiros géis, correspondente aos protocolos de encistamento. Com isso, podemos concluir que o E64, inibidor de cisteína protease, foi capaz de atuar no substrato, o que é evidenciado pela ausência de uma área de digestão no gel. Chegamos então a uma primeira diferenciação entre as vesículas de trofozoítos ativos e trofozoítos em encistamento, quando observamos que os últimos possuem em sua composição a classe de cisteína-protease. Por fim, colocamos os trofozoítos de acantameba em contato com as vesículas dos 3 protocolos a fim de avaliar uma possível alteração no seu processo de diferenciação celular natural. A partir das 48 horas, observamos uma diferença estatística na quantidade de cistos em relação ao controle, que são as amostras puras sem vesículas. Nesse momento, a contagem de cistos teve um valor 4 vezes maior quando a amostra continha vesículas de encistamento precoce e 8 vezes maior com as vesículas de encistamento tardio. A presença de vesículas de trofozoítos ativos não afetou na formação de cistos, como também já era esperado.
Concluímos a partir disso que as vesículas de trofozoides ativos e em encystamento realmente possuem uma diferença funcional e que essas vesículas têm papel importante na comunicação e diferenciação celular. Isso nos leva a sugerir as vesículas como um possível complemento terapêutico, já que poderiam, por exemplo, estimular as células a se diferenciar para uma forma menos resistente e então mais suscetível a uma medicação. Cenas dos próximos capítulos.